Oi, gente, nós aqui de novo, né? Tratado de forma muito breve, né? E o tempo é curto para um tema tão complexo, o que é aprendizagem matemática, né? Que foi feito na live anterior. Nós vamos entrar agora no foco maior da nossa discussão, são as dificuldades da aprendizagem matemática, né? O que requer que a gente entenda então o que é aprendizagem matemática. Mas fique tranquilo, porque a rede pedagógica brevemente vai lançar um curso sobre inclusão em educação matemática, onde a gente vai poder, tanto na videoaula quanto no e-book, aprofundar tais questões. Quando a gente fala em dificuldades em aprendizagem matemática, a gente vê hoje muito a questão da medicamentalização, né? A gente vê muito a família procurando o pediatra, os pediatras dando o diagnóstico e às vezes até atropelando o espaço, as funções específicas de atuação do próprio pedagogo, né? E da didática. E como a nossa live é curta, eu gostaria de trazer dois conceitos aqui, que tudo isso, gente, esses dois blocos de 15 minutos, serve muito mais para a gente refletir, para a gente buscar, tá? Novos elementos, novos estudos, e a gente estar junto para a gente melhorar o nosso trabalho, e desde que a gente acredite que todo mundo aprende matemática. E a gente aprende mesmo aqueles que têm dificuldades, tá? E as dificuldades, às vezes, fazem com que a gente construa outros caminhos. Eu acho que o grande desafio nosso, enquanto professor, enquanto educador, é entender esses outros caminhos, que são caminhos de ordem cognitiva, de ordem emocional, tá? Que o sujeito constrói para conseguir dar uma resposta. Então, às vezes, a criança que não tem dificuldade, ela tem mais facilidade de assimilar aqueles padrões de procedimentos matemáticos e reproduzi-lo. As crianças que são mais críticas ou que têm algum déficit, mas estão motivadas, né, estão engajadas, eles vão construir outros caminhos. E são esses outros caminhos, às vezes, que nos dificultam nos colocarmos quanto mediadores. Tá? Então é importante que a gente vá discutindo com especialistas. Eu acho que esse é um grande objetivo, uma grande missão da própria rede pedagógica, é fazer esse elo entre o professor que está na sala de aula e com especialistas, pesquisadores, formadores como eu, tá? Que tem uma larga experiência, tá? E que pode trazer para vocês alguns elementos de reflexão e de bases, tá? Conceituais, teóricas, que anime vocês às novas práticas, às novas descobertas. Porque tratar da questão da dificuldade, da inclusão, é sempre desafiante. Então, hoje, só como provocação, nesses minutos, eu gostaria de trazer dois grandes conceitos que às vezes é trazido em termos de diagnóstico para nós, a gente não sabe o que faz isso, né? De um lado é descalculia e do outro o inumerismo. E às vezes, muitas vezes a gente confunde uma coisa com a outra, tá? E muitos professores se sentem completamente imobilizados. E o que eu faço com isso? Amanhã vocês vão ter uma live fantástica, com certeza, com uma pessoa maravilhosa, que é a Raquel Santana, que trabalhou comigo, tá? E que se colocou nessa situação, em parceria com a escola pública, com o professor da escola pública, em termos de superação. E uma grande coisa que eu aprendi com a Raquel Santana, que o mais motivador, o mais belo de ser professor e professora, é se surpreender consigo mesmo, com a sua própria capacidade de produzir o inusitado no momento em que a criança te desafia, e dentro do desafio dessa criança você abraça, tá, esse desafio, e você acaba descobrindo novas possibilidades, novas potencialidades que estavam em você e você não percebia. Então observe o seguinte, vamos entrar descalculia e numerismo. Eu gostaria de começar o seguinte, fazer um divisor de águas. Descalculia é consequência, tá, de um problema de origem neurológica, de formação
tá? Do sistema nervoso central. É uma questão médica, sim, mas pedagógica também. Mas ela tem uma origem biológica. Então vamos separar as coisas. Então a criança que tem descalculia, ela tem um problema neurológico de formação. Já o inumerismo, não. O inumerismo geralmente é consequência de um problema associado à história educativa. É um problema de ordem pedagógica. Então, se descalculia é de ordem neurológica, biológica, o inumerismo ele é um problema de ordem educacional, tá? Então, nós vamos tentar rapidamente situar um e o outro. Então, observa, a descalculia, ela geralmente é uma relação mórbida com a dislexia, ou seja, dislexia, tá? E descalculia andam juntas, tá? A maioria dos casos, não podemos generalizar, tá? Mas geralmente quem tem a dislexia traz consigo de uma certa ordem, tá? Descalculia. E você tem níveis de descalculia, tá? Outra coisa, descalculia está associada a uma perturbação do neurodesenvolvimento. Então, está associado ao desenvolvimento neurológico. Tá? Então, o professor precisa de uma parceria de especialistas, tá? De neurociência, tá? Para trabalharmos juntos. A descalculia tem implicações severas para o consumo do número e o trato numérico, mas muitas das vezes conseguindo cumprir rotinas pedagógicas de forma mecânica. Olha só interessante. Muitas das vezes ele tem dificuldade de consumo sobre o número e o trato numérico, aritmético, mas tem criança que consegue assimilar mecanismos pedagógicos de operação. Como é que você faz? Faz assim, assim. E ele faz mecanicamente, ele reproduz mecanicamente, tá? As ordens que ele vai assimilando e reproduz. Isso pode falsear uma avaliação do educador que trabalha achando que ele aprendeu, mas ele não tem um aprendizado no sentido amplo, conforme nós colocamos na primeira live, tá? Porque são processos realizados sem sentido, sem significado, desculpa. E sem significado não há aprendizagem efetiva, porque o significado é um elemento fundamental na constituição da aprendizagem, sobretudo da aprendizagem matemática. A descalculia está associada a alterações funcionais do córtex parietal superior, tá? Que é o chamado sulco intraparental, e no córtex frontal, provocando dificuldades de memória em funções executivas. Então, são problemas mais amplos, que não é só questão aritmética, mas em termos do desenvolvimento de procedimentos algorítmicos que também tem a ver com funções executivas, vai ter consequência em relação à aprendizagem matemática, tá? Quais são as consequências da descalculia para a aprendizagem matemática especificamente? Então vamos lá. Dificuldade na construção do conceito de número, dificuldade na memorização dos fatos e tabuadas. Não adianta você ficar insistindo, então você tem que pensar em outras estratégias, que vamos falar daqui a pouco. Falta de fluência e precisão dos procedimentos operatórios e de algorítmico. Então, para você ensinar uma divisão ou uma multiplicação com 2 dígitos, tá? É complexo, tá? A falta de precisão no raciocínio matemático, falta do conceito de medida espacial e temporal, tá? Isso tem uma questão a ver com a questão de socialização, porque é medida de tempo e orientação espacial. A dificuldade na compreensão de valor, então, dezenas, centenas, são valores, valor posicional, mas também com fortes implicações para a aprendizagem do sistema monetário. Dificuldade de compreender os conceitos matemáticos presentes em situações problemas. Então você dá um problema para ele não consegue identificar, aprender qual é o conceito matemático que está lá, que nos leva à elaboração de procedimentos em função de mobilização de determinadas operações aritméticas. E se perde no processo operatório, esquecendo subrrotinas. Lembra? Não dá para subtrair, tem que ir lá, fazer decomposição, decompôs, põe aqui, e agora o que era 2 ficou 12.
ele tem um problema de memória e aí ele se perde nessas subrotinas, tá? Como o transporte de um número, por exemplo, o tal vai uma, né? Vai um. E essas são dificuldades que são decorrentes da descalculia. Tá, ok. O que indicaria pedagogicamente? A busca de atividades que valorizem a plasticidade neurológica, aí um trabalho junto com o neurologista que acompanha ela, que tipo de atividades que faz o processo de compensação, tá? de procedimentos mentais que você não consegue operar por aqui, então ele constrói outros caminhos, que nem o rio que precisa chegar no mar e que vai superando, tá? Vai desviando desses obstáculos. Então, a plasticidade neurológica ela é fundamental e é um dos objetos de investigação centrais hoje dentro do estudo da neurologia. Uma maior valorização das experiências pedagógicas a fim de descoberta dos modos operantes alternativos. Então, junto com o aluno que sofre de descalculia, o princípio da experienciação responsável pedagógica é fundamental. Ou seja, se você faz de um jeito, não dá certo, muda, tá? Através do diálogo e através da reflexão. Tá? E isso é importante. E, sobretudo, que você traga o processo sendo construído junto com a equipe pedagógica e de especialistas. E buscar construir significados sempre com apoio no concreto e registros pictóricos. Então é importante que os desenhos, o rabisco, o material, a manipulação permita que ela está produzindo o significado e ajude a ela a construir outros caminhos, outras possibilidades. E agora, nesses últimos 5 minutos, tá? O tempo é curto, desculpa, né? Mas não é a única oportunidade que nós teremos na rede. Essa é uma provocação, na verdade, que esse é o mote da live. É o inumerismo, que eu, como eu falei, a origem está na falta de investimento na aprendizagem de conceitos e procedimentos. E aí a gente vai para Ausubel. Ausência de conceitos subsunsores. O que são conceitos subsunsores? São elementos cognitivos que permitem o sujeito se apoiar para atingir níveis superiores. Por exemplo, se o sujeito não constrói o significado do número, a estrutura do número, como é que ele pode desenvolver procedimentos operatórios? Se ele não desenvolve procedimentos operatórios, como é que ele vai resolver o problema? Portanto, número é um conceito subsunsor, estrutura do número, para desenvolver processos operatórios e que por sua vez, é conceito subsunsor para ele elaborar resolução de situações, problemas. Um nome que vem aí é Paulus, John Allen Paulus, como um referencial importante que vocês podem pesquisar, tá? E ele traz assim, como é que pode explicar a aversão que a grande maioria de pessoas tem pela matemática? Será que todos esse grande percentual da população tem problemas, dificuldades com a matemática, tá? Tem descalculia? Não, tá? Observa, é um problema pedagógico. E aí, qual é o custo social do analfabetismo matemático? Então, ele fala, não, o inumerismo não é o próprio analfabetismo matemático, mas ele produz analfabetismo matemático. A gente vai trazer aí uma fala do Paulo, que define numerismo como a incapacidade de se lidar naturalmente com as noções fundamentais de números e probabilidade. A ideia é de que o simples conhecimento dos números não é suficiente. É preciso saber lidar naturalmente com eles. Para quê? Para você elaborar soluções para situações, problemas, e tem a ver muito com a sua inserção social e com a sua capacidade de elaborar estratégias de solução matemática para as N situações que você coloca na vida. Por que ele diz que aprender número não é suficiente? Muitos de nós passamos pela escola e temos inumerismo. Por quê? Porque nós passamos na escola e quando nós fizemos provas sobre porcentagem e não sabemos resolver porcentagem do contexto da vida real.
Nós passamos pela escola, fomos aprovados e aprendemos área de polígonos. Não sabemos tratar de situações de área dentro do contexto. É isso que a gente chama de numerismo, de analfabetismo funcional. Então, observa, o inumerismo tem uma forte carga educacional. Inumerismo significa que o sujeito tem um déficit, um problema neurológico, é de ordem pedagógica, escolar, responsabilidade educacional. Observe que o Paulo falou o seguinte: a ideia de literacia tem sido bastante alargada por todo o mundo. Um dos exemplos mais recentes é do programa PISA, né, que veio desdobrar esse conceito em 3 componentes: a literacia em leitura, a literacia matemática e literacia científica. Então, observa, o inumerismo está associado a essa literacia matemática. Quais são as causas pedagógicas da produção de inumerismo? Para a gente poder estar fechando. Primeiro, o descuido no complexo processo de construção das habilidades da contagem. Outro, não relacionar a apropriação dos símbolos matemáticos com seus múltiplos significados em contexto de vida. Por exemplo, o sinal de igualdade. Gente, o sinal de igualdade tem uma multiplicidade de sentidos, de significados que a escola não trabalha. Assim, põe o igual lá, mas o que significa essa igualdade? Não construção do sistema de numeração decimal com o protagonismo do aluno, da criança, na elaboração, na compreensão dessas regras, dessas estruturas. É tudo dado tudo muito pronto e ele sai mecanicamente memorizando, repetindo que nem papagaio. Isso não contribui com a literacia matemática. O menosprezo da dificuldade da noção de valor, como a noção de valor também é tão importante. Valor posicional, questão de sistema monetário, de medidas, e a gente passa isso tudo muito rapidamente. A falta de investimento na contagem por grupo decimal. Gente, eu tenho clínica, como eu tenho recebido aluno de 5º, 6º ano que não sabe contar de 100 em 100, 1000 em 1000, não sabe ler números acima de 1000, porque não põe aquele ponto para separar as classes. Um outro problema seríssimo, eu tenho até texto publicado pela Sociedade Brasileira de Educação Matemática sobre o reducionismo dos conceitos das operações. Adicionar é só somar. Errado. Subtrair é só retirar. Errado. Dividir é só repartir. Errado. Nós temos que ampliar. E nosso e-book sobre a alfabetização matemática traz esses elementos. A não valorização da produção de registro por multilinguagem. Usar a linguagem corporal, oral, desenho, esquemas, produção de texto. E, sobretudo, o divórcio do desenvolvimento algoritmo das situações de contexto. Parece que a forma de pensar no mundo é diferente do processo da escola. Para fechar, que o tempo nosso está esgotado, essas indicações pedagógicas frente ao inumerismo. Tá? É fundamental identificar em cada um os conceitos subsunsores, em cada criança, quais são os conceitos subsunsores que estão faltando para ser elaborados. Valorizar mais os processos de contagem e registro. Contagem é um elemento fundamental na aprendizagem matemática. Dar maior protagonismo ao sujeito que aprende essas estruturas matemáticas. As crianças têm que ser protagonistas da sua forma de aprender. Uma maior exploração da construção psicológica da noção de valor, o valor matemático, o valor posicional. Utilização da multilinguagem na produção de registro e valorização da oralidade. Ancorar situações de problema matemática em contexto de significado para a criança. Tá? Então nós temos que ver qual contexto que a criança está acostumada a pensar e que motiva ela a resolver os problemas. E para fechar, constituir cada sala de aula numa comunidade de investigação das múltiplas formas de pensar e elaborar soluções para situações e problemas. Se nós agirmos assim, nós vamos ter menos casos de inumerismos e aprender a tratar dos casos de descalculia. Um abraço em cada um de vocês.